galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da OneCast, o podcast do empreendedor raiz. Hoje, o nosso convidado é o Leonardo Rezende. Ele vai trazer aqui um case de uma das empresas dele, a NutriCoaching. Não é isso, Léo? Exatamente. Isso aí a gente vai falar um pouco sobre planejamento estratégico, né? Nós que somos da One Business Hub, somos um grupo empresarial aqui de Brasília, onde a gente faz sempre encontros e eventos de networking para justamente fortalecer essa parceria entre empresários e empreendedores. Não é verdade, Léo? Exatamente. Então, sejam bem-vindos novamente e hoje vamos falar do tema planejamento estratégico. Então, Léo, eu queria que você falasse um pouco aí sobre a história da NutriCoaching, né, sobre a sua carreira de empreendedor, enfim, me conte um pouco aí sobre a sua jornada até o presente momento. Beleza, Gui. Primeiramente, sejam todos bem-vindos, né? E agora, conversando diretamente aí com você, né, Gui? Então, cara, eu comecei no empreendedorismo com a NutriCoach mesmo, foi o primeiro negócio mesmo que eu abri físico, né? De abrir um espaço mesmo ali, né? Eu tinha feito algumas tentativas antes de empreender, mas sem compromisso efetivo, né? Aquele realmente de arriscar, né? De abrir o espaço, de gastar dinheiro mesmo para poder reformar o lugar, para poder tentar dar a nossa cara, né, pro espaço. A gente sempre precisa, né, Léo, ter uma vivência dessa prática aí para sentir na pele o real empreendedorismo, né? Exatamente. Aí realmente sai ali da brincadeira e vai para a realidade ali para entender o que os professores falavam de que o mercado realmente é muito mais agressivo do que a gente imagina. Então, a gente realmente entendeu o que é o mar de tubarões, né? Exatamente. Aí nossa ideia foi abrir um negócio que era um pouco diferente dos demais, né? Dentro do nicho da nutrição. O nome NutriCoach vem exatamente daí, né? Que era o coaching aplicado dentro da nutrição, né? Certo. Nós buscamos uma referência internacional, que era a maior empresa de coaching nutricional do mundo. Nós éramos um dos 5 certificados aqui no Brasil. E trouxemos essa metodologia para cá, fizemos algumas alterações, porque o mercado realmente brasileiro é diferente, sim, né? A gente tem que levar em consideração essa diferença cultural. Com certeza. E aí montamos um planejamento nosso, né? Ali um formato interessante, com o objetivo de fazer com que as pessoas saíssem daquela experiência que a maioria das pessoas tiveram. Não sei se o nosso ouvinte aí, né? Vou chamar de ouvinte. Isso. É uma pessoa que está nos assistindo também, pode estar assistindo pelo YouTube também. Sempre. Então, a pessoa vai no nutricionista, recebe a dieta, aí não consegue seguir. Já aconteceu com você isso aí alguma vez? Sempre. Então, a gente viu um mercado que era justamente isso, né? Imagina, 98% das pessoas que fazem dieta voltam a engordar a longo prazo. É um mercado, assim, muito complicado. Como que você vai fazer um processo que você tem 98% de chance de dar errado? É complicado mesmo. Eu realmente, na minha experiência, quando eu fui na nutricionista, né, eu até falei pra ela, eu falei, o Nutri, não me passa aquelas dietas lá de pouca caloria que não sustenta, não. Ela, mas para perda de peso, parar aí sempre tem, né? Aqueles cozinhos, eu entendo, realmente tem que fazer, né? Tem que seguir tudo, mas assim, em termos de dieta, Léo, eu nunca tive uma dieta assim, seguir à risca, né? Enfim. Mas eu queria entender, Léo, antes de você continuar. Você é engenheiro eletricista. Isso, exatamente. Não E tem aí? nada a ver, né? É outra área. É um empreendedorismo raiz. Aí eu queria entender da onde que surgiu a ideia de você ir para essa área de nutrição. Você não fez nenhuma formação nessa área de nutrição. Isso, não. A gente tinha dentro da nossa equipe, né, a esposa do meu sócio, que é nutricionista, ela que era fazer o papel de nutricionista ali dentro da clínica. Do espaço. Então a gente tinha, sim, nutricionista. E só um adendo, né, uma observação importante, que apesar de ser... Porque o coaching nutricional no Brasil, ele deu uma... foi meio que por 2 caminhos. Nutricionistas aplicando e pessoas que não são da área aplicando. Que a gente nunca entendeu como sendo correta a pessoa que não é da área
assumir o posto ali de nutricionista. Isso pra gente é completamente errado. Perfeito. Então a gente sempre foi a clínica amiga dos nutris. Muito Então a gente bom. sempre valorizou, né, o profissional, a gente entende que eles são os profissionais adequados para poder estarem fazendo esse papel, só que a gente mexeu um pouco nessa questão da metodologia. Então veio um pouco do conhecimento de coaching que eu tive, né, ali alguns estudos que eu fiz a respeito, achei bem legal a metodologia do coaching raiz também, né? Isso. A gente fala do empreendedorismo raiz, né, que é realmente na prática, e o empreendedorismo de palco, que normalmente tem muito ali a questão da pessoa se achar muito mais do que é, né, de passar uma imagem de algo que não Isso. é, né, de viver por aparências. Isso, deixar um pouco claro aí né, pro pessoal o que é o empreendedorismo de palco, tá, pessoal? Empreendedorismo de palco é aquela pessoa que finge ter muito sucesso. Não que ela não tenha, mas ela finge ter muito sucesso justamente para causar um impacto muito grande nas pessoas da internet, não é isso, Léo? Exatamente. E dentro do coaching também tem isso. Então, tanto que banalizou muito o nome coaching de pessoas que não tinham sucesso ensinando outros a terem sucesso. Não faz sentido, né? Nem me fale. É aquela mentoria que não faz muito sentido. Se você quer saber qual o caminho que você vai seguir ali, se for uma pessoa que já passou por esse caminho, é mais fácil, né? Se for uma pessoa que nunca passou, não faz muito sentido, né? Eu acho complicado. Eu tenho formação em coaching, né? Fiz por uma escola aí brasileira com a metodologia internacional também. Mas eu sou de 2012, então assim, é um coaching que realmente... Tanto que quando eu fiz minha formação, eu falava para as pessoas o que eu estava fazendo, estava estudando. As pessoas não entendiam, tipo, quer o quê? Coaching? Coaching. O nome da Nutri Coaching tinha muito Coaching. Então assim, e realmente eu acompanhei esse processo da banalização da metodologia. Eu acredito muito nessa metodologia. É uma metodologia que realmente traz muitas ferramentas da administração, né, do planejamento estratégico principalmente, mas também abrange ali aquela parte comportamental, behaviorista, né, que chama, que trabalha muito esse aspecto de traçar metas, de planejamento não só profissional, mas também pessoal. Então, assim, eu acompanhei de perto essa transição do coaching, onde rapidamente se tornou uma profissão muito bem vista, mas também logo começou a declinar justamente por causa dessa situação que as pessoas não faziam nada e aí ela era um virava emprego, coach, né? Virava isso. Coach. Quem não fazia nada, né? Hoje... É igual o engenheiro que virou piada, né? Do pessoal falando que cuidado forma com o engenharia. merchan, motorista de aplicativos. Mas a ideia é bem por aí mesmo, né? Da banalização foi, né? A pessoa que não tinha, às vezes, uma formação superior, que queria, né, trabalhar com um nível mais executivo, vamos dizer assim, né? Que trabalhava com essa questão comportamental. Assim, não tinha aquela vivência prática, né? Aquele conhecimento sobre realmente a aplicação da técnica e tudo, e acreditava que só o saber da técnica era o suficiente para conseguir trabalhar com grandes executivos, grandes empresas, enfim, outras pessoas. Apesar de ser bem útil, né? Sim. E funciona. Útil. Apesar, assim, da gente falar dessa banalização, é porque as pessoas queriam muito mais entender a questão do caminho, né? Qual caminho eu devo seguir? Mas o coach não fala qual que é o caminho, né? Ele faz a pessoa perceber qual que é o melhor caminho para ela, né? De se autoconhecer, né? De entender os pontos fortes, né? Entender ali qual que é o próximo passo que ele tem que fazer, né? Perfeito, é exatamente isso. E aí você quis trazer essa metodologia aplicada à nutrição. Você, no começo aí da nossa conversa, falou de uma estatística aí de 80%? 98%. É pior. Um pouco pior. 80% já seria muito. 80% já é muito, né? 98% das pessoas não conseguem seguir manter a longo e manter, prazo. Né? Às vezes até consegue ali no curto prazo, mas ali no longo prazo, ali, no prazo no máximo ali de 2 anos, já voltou. Porque não mudou, né? Na verdade, a mente, né? Não entendeu, não aprendeu. Realmente, esse negócio de você seguir, né, é muito aspecto comportamental. Total. Você falou aí do behaviorismo, né? Exatamente. É bem por esse sentido. Aí a ideia era justamente isso, a gente entender, né, o caminho que a pessoa estava disposta a fazer e dar pequenos passos nessa direção. Muito bom.
E aí, foi bem nesse assim, uma ideia sensacional. Isso, foi bem bacana. Nós trouxemos essa metodologia aqui em Brasília, não tinha nenhuma clínica aberta com foco em coaching nutricional em Brasília. Na verdade, no Brasil eram muitas poucas pessoas que falavam a respeito. Sim. Então, foi realmente assim, inovador nesse sentido. Aí, em conjunto, algumas pessoas começaram a falar online e difundir um pouco mais o coaching nutricional. Mas diferente do que a gente fazia, que a gente trouxe uma metodologia de fora e montou, né, uma nossa, né? A gente adaptou nesse sentido. Eu acredito que toda empresa faça isso. Na verdade, a gente, como pessoa, também faz isso, né? A gente traz uma metodologia que a gente aprende e se adapta à nossa realidade. No caso, foi o que vocês fizeram. Pegaram uma metodologia, né, que é internacional, com uma outra cultura, e trouxeram para a realidade aqui de Brasília. Isso. E fica a dica também para quem está ouvindo a gente aí, que muitos negócios, né, começam assim, de você observar Exatamente. O que está sendo feito fora, né, e trazer para cá. Então, essa empresa, ela ficava ali no Canadá e Estados Unidos, a filial mesmo, a sede mesmo é no Canadá, mas ele já atendia o pessoal, os atletas do UFC, os atletas olímpicos, tanto americanos quanto canadenses. Então já estava em parceria com a Nike. Então, assim, já era algo que no mundo eles já difundiam essa metodologia para o mundo, né? E a gente era meio que inovador aqui no Brasil e estávamos entre os 5 do Brasil que tinham a certificação. Que isso, hein? Então a gente trouxe um negócio diferente, exatamente. E aí começamos, né, com a clínica, e aí eu e o meu sócio, que também é engenheiro. Excelente. E nós trabalhamos mais nessa questão do comportamento, enquanto o nutricionista trabalhava a questão, né, do atendimento mesmo, vamos dizer assim, técnico. Certo. Né, da parte do que comer. Mesmo. Né? Sim. A gente, ela passava basicamente o que comer e a gente ensinava a pessoa estratégias, mudança de hábito, né, para que ela conseguisse atingir os objetivos. Então era mais ou menos nesse sentido. E aí faz total sentido com o empreendedorismo também, Totalmente. Né? De você saber ali aonde você quer chegar, né? E os passos que você tem que seguir. Então tem total semelhança, né? Com a vida empreendedora mesmo. Não, com certeza. E eu vejo assim que à medida que a gente vai amadurecendo e tendo vivências, né? A gente vai enxergando alguns gaps, né? Alguns buracos aí dentro da jornada, né? Eu não sei se você chegou a fazer algum estudo de mercado, se você chegou a realmente fazer um planejamento estratégico, enfim, algo do tipo para você realmente implantar essa nova tecnologia. Não deixa de ser uma tecnologia, né? Essa nova metodologia e abrir um espaço físico e investir bastante capital nesse sentido. Vocês chegaram a fazer algo do tipo ou realmente confiaram, não? A metodologia é muito boa, é um negócio inovador, vamos fazer dar certo. Não, assim, de planejamento, e aí fica mais uma dica, né? Que é uma dica que a gente sempre conversa, né? Você como profissional da área das finanças, né? Dessa etapa de planejamento aí, a pessoa às vezes está querendo abrir um negócio, né? E ela pega lá no Excel e coloca, se eu tiver um cliente no primeiro mês, aí tá, um cliente no primeiro mês ali, dependendo do valor, já é suficiente ali pro negócio, né? E aí você fala, não é possível que eu não consigo. Exatamente. Aí você vai, no segundo mês, eu já tenho esse no próximo eu vou ter 2. Isso. Não é possível que eu não consiga 1 por mês. Não é possível. Não é possível. Se eu não conseguir, eu mereço quebrar. Aquele velho Excel, aí você vai multiplicando e aí você vê, beleza, imagina que eu tenha 50 pacientes aqui na minha clínica e eu tenho 10 clínicas espalhadas no Brasil. Aí você vai confiando no planejamento do Excel, você multiplica e fala assim, cara, vou ficar milionário. Isso. É isso, esse é o negócio da minha vida, e rápido. Porque eu falei promissor. de mas é normal a gente colocar assim, imagina que eu vou conseguir um cliente por semana. Né? Aí você pega, no final do mês eu tenho 4, no final do ano eu já tenho ali 52. Realmente é complicado, né, de você fazer mais ou menos esse planejamento. Sim. Totalmente no achismo. Então, a minha experiência empreendedora ali era 0, próxima de 0. Então, para quem está começando ali, né, abrir um negócio, tem que tomar esse cuidado.
A gente acreditava na metodologia, ela funcionava, a gente tinha resultados excelentes lá. 94% dos nossos pacientes faziam ali o processo todo de 4 meses. Olha aí. Então, não era uma realidade dentro do ambiente da nutrição, né, pelo menos na maioria das pessoas que estão começando, né, de ter ali o cliente retornando várias vezes. Sim. Normalmente, a pessoa vai, pega a dieta, não consegue, E nunca aí mais volta. ela não volta, um pouco com vergonha, mas muito porque ela entende que o nutricionista não atingiu o objetivo, né, a expectativa dela, ainda culpa o nutricionista. Muitos fazem... o pessoal que terceiriza sempre a responsabilidade, né, da vida para as outras pessoas, eles são essas pessoas que realmente vão colocar a culpa que a dieta não foi boa, então que o nutricionista não é bom, ou não é para mim. Não é para mim, né? Enfim, isso aí, claro que a gente sabe que todo profissional está no mercado lá, está trabalhando, está exercendo, né, com fidelidade, né, a profissão dele. Mas isso também a gente consegue trazer um paralelo aí com o empreendedorismo, né, que as pessoas geralmente, eu, por exemplo, eu trabalho, né, com consultoria empresarial, né, como você falou, trabalho muito com esse aspecto financeiro, mas também trabalho com o aspecto administrativo. Então, dentre as dezenas de empresas que eu já analisei na minha história empreendedora aí, né, como consultor empresarial, eu pude ver que as pessoas são assim, as pessoas não, generalizei, né? Mas assim, muitas pessoas são assim, de terceirizar a responsabilidade e não assumir, bom, a pessoa realmente fez o trabalho dela, faltou a minha parte, né, a contrapartida de fazer. Porque o consultor tem muito também essa vivência, né? Quem é consultor empresarial aí, enfim, sabe o que eu estou falando, que é você chegar, fazer todo um trabalho de análise, entender a empresa e tal, enfim, e você faz todo um processo de transformação da empresa que a gente entende que vai ser o melhor caminho, né? E aí o empresário tá nem aí para o nosso planejamento, a culpa ainda é nossa porque não mudou a empresa dele, né? Exatamente, a pessoa tem que dar ali, né, a sua parte de contribuição, que normalmente é 90%, 80%, né? No caso da nutrição é muito por aí. É exatamente o resultado isso. Depende da pessoa. E o nosso processo passava justamente por essa etapa. A gente fazia... O coaching trabalha muito com perguntas, né? Você saber Sim. fazer as perguntas certas para extrair, né, da pessoa ali as motivações, né? Isso. Despertar, a gente chama muito na metodologia que é o despertar da consciência, né? Isso. A gente estimula a pessoa a realmente refletir, despertar a consciência no aspecto de olhar para dentro. Exatamente. Então você percebia ali, uma pergunta que a gente fazia muito para eles lá. Imagina que a pessoa tem 90 quilos e ela quer ter 80 quilos. Aí, não foi proposital, mas okay. Porque a gente perguntava lá, normalmente, a gente chegava para a pessoa e perguntava, tá, você quer chegar em 80 quilos, o que você imagina que uma pessoa de 80 quilos faz que você não faz para ter o peso que ela tem? Então a pessoa falava assim, eu acho que ela deve beber água mais do que eu, então a hidratação, que é um aspecto importante, ela deve fazer atividade física, porque eu não faço. Ela deve se alimentar melhor e eu me alimento mal. Então, com a pergunta, tá vendo que ela já percebia que ela não fazia coisas que ela já sabia que deveria fazer. Que já tinha problemas comportamentais ali, justamente, que levaram a ela a ter aquele peso. Eu não vou chegar para a pessoa e falar assim, faça atividade 5 vezes na semana. Porque você não é técnico. Eu posso falar ali para ela, mas ela vai seguir? Ela percebeu a importância daquela etapa? É igual você falou, às vezes o empresário pede, né, ali a questão da consultoria, né? Será que ele está disposto a fazer o que você está passando? Exatamente. É igual, se a gente for fazer analogia para as finanças pessoais, né? Eu estava vendo recente aí um vídeo que a pessoa estava falando justamente disso, de fazer um mapeamento de todos os gastos e aí você começar a estabelecer limites ali para alguns gastos. Por exemplo, eu gasto X com lazer, aí eu vou reduzir ali em 20% o meu lazer para poder essa diferença eu começar a investir. Tá, você está disposto realmente, né, a pagar o preço, né, dessa mudança?
se você não estiver disposto, realmente vai ser difícil, né, de ter ali um resultado eficiente, né? Não, exatamente. E eu vejo muito isso. Eu já peguei, né, algumas pessoas aí para ajudar nesse aspecto de planejamento financeiro. E eu fazia exatamente isso com essa pessoa, que era pegar ali, por exemplo, a fatura do cartão de crédito, analisar e falar assim, olha, isso aqui é um gasto supérfluo. Assim, ó, ok que eu entendo que as pessoas precisam de ter lazer, mas é difícil ela entender que o lazer em excesso é supérfluo. E aí ela tinha algumas assinaturas, né, de TV por streaming, que a gente não vai fazer merchandising aqui, né? E aí ela se você para poder pensar, é igual você falou, imagina, você paga R$50 por mês, aí você multiplica por 12, isso, dá R$600. Dá R$600. Então, se você faz essa conta com vários, você vai ver ali que vale 3, 4 mil no ano. Tranquilamente. E aí, às vezes, a pessoa tá devendo, sei lá, R$10.000 ali, que pegou um empréstimo e tal, e ela fica rolando naquela bola de neve de dívidas, porque ela não consegue salvar essa quantia. E aí eu chegava para a pessoa e falava assim, não, o pessoa, tem que cortar. E ela falava, não, mas eu não faço mais nada de lazer. Eu falei, tá, mas e esse cafezinho aqui de terça-feira, 3 horas da tarde? Você gastou aqui, ó, R$52. Ah, não, mas é porque eu encontrei uma amiga. Então, você já não é só isso que você faz de lazer, né? Vai aumentando, né? Exatamente. Quando você para poder fazer, e aí era também uma das etapas que a gente fazia, né? De você fazer um diário ali, a gente tinha um diário alimentar, né? Era uma das estratégias que a gente usava para a pessoa perceber onde que ela errava. Por exemplo, às vezes a pessoa trabalha com muita pressão. E aí toda hora ela tá beliscando alguma coisa. Então quando ela comia alguma besteira, às vezes comprava alguma besteira ali para poder comer, aí ela notava, ó, comi pizza, não era o objetivo direto cortar, sim, mas ela falava assim, beleza, eu comi pizza que estava fora do meu planejamento. E por que eu fiz isso? Isso. Aí ela entendia, entendeu? A motivação, né? Buscar a motivação ali naquele ponto. Então, ela anotava e no final do mês ela via, poxa, eu achava que eu comia pizza uma vez por semana. Na hora que ela ia fazer a conta, ela comia uma pizza uma vez por semana, uma coxinha e um pastel. Então era, sei lá, 3, 4 vezes na semana que ela escorregava, entendeu? Isso. E aí começa a ver que cortando, melhorando esses pontos e criando estratégias para esse ponto, o que eu vou fazer quando acontecer isso? A ideia de mudar ali, né? Rotina, deixa e recompensa, né? Da mudança ali do ciclo do hábito, né? Então, você mudar ali aquele ponto para poder ter um hábito saudável associado àquele momento ruim. Perfeito. Então, tinha muito dessa parte de estratégia, né? E a ideia era exatamente isso, a pessoa despertar a consciência, né? O que ela mesma, que ela já sabia que precisava fazer, mas que ainda não fazia para atingir o objetivo. E aí vocês viam como um suporte muito forte para o nutricionista, né? Nesse aspecto comportamental, que eu vejo que as pessoas, né, assim, tomando até eu como exemplo, né? Quando eu pesava 80 quilos, eu realmente tinha um hábito que eu não era tão diferente do que eu tenho hoje. Mas óbvio que se eu olhar para trás e ver o histórico aí, é o tal da, vou comer só uma besteirinha aqui um dia na semana. Antigamente eu comia um dia na semana. Aí depois passou 2, 3, 4 aí todo dia, comi uma besteirinha. Até que chegou uns 2 meses aí seguidos que eu falei, tô de férias. De férias eternas. E aí a dieta foi pra onça e acabei engordando aí cerca de 8, 9 quilos aí nesse intervalo. E depois voltar é muito mais difícil, muito, né? Mais, ó. Eu ganhei 2 meses. Aí agora eu tô tentando com todo um acompanhamento aí profissional e tal também. Tem 3 meses aí e já baixei 4. Mas você vê, ganhei 10 em 2. Aí, normalmente, os melhores resultados, né, dependem de um planejamento mais cuidadoso, né? É muito fácil quebrar o planejamento, né? Gastar muito, gastar mais do que tem, comer mais do que deve. É muito mais fácil, né? Do que fazer o contrário, né? Do que economizar energia, né? Ali, economizar o dinheiro.
É muito comer as fácil coisas investir, certas, entre aspas, no prazer, né? Porque o Isso. prazer é um resultado muito imediato. E aí eu via muito isso também quando eu fazia sessões de coach e tal. As pessoas buscando sempre um prazer muito imediato. E esse é o problema do descontrole, vamos dizer assim. Porque o prazer imediato... vou gastar... Vai que eu morro amanhã. E aí você tem muitos anos aí... Vai que eu morro amanhã e a bola de neve só crescendo de dívida, enfim, peso. E as pessoas, elas acabam negligenciando, né, a importância do pensamento no longo prazo. Pensa sempre no curto prazo. Exatamente. E aí, aplicando, né, para todos os profissionais, todos os negócios, essa parte do planejamento, né, faz muito sentido. E, querendo ou não, a gente passava isso um pouco para os nutricionistas. Querendo ou não, nutrição também é um negócio. Né? Tudo é um negócio. Então, assim, Léo, assim, particularmente, eu vejo que tudo é um negócio. Tudo. Todo mundo vende alguma coisa. Todo mundo vende alguma coisa. Tem pessoas que vendem o tempo, isso, né? Pelo salário, né? Exato. É um pensamento certo mesmo. Se a gente entende que a nossa hora, né, tem um custo, isso, né? A gente vai entender que a gente está vendendo o nosso tempo, seu né? tempo e sua mão de obra também, né? Querendo ou não, o seu esforço ali, né? E dentro dos negócios, a pessoa precisa ter planejamento. Então, para o nutricionista, era importante ele entender em que ponto o cliente estava, pensando bem do coach, né? Ponto A e ponto B. Né? Eu acho que você trabalhava muito com isso também, né? Sim, no início era assim, né? Você está aprendendo ainda, mas é importante que a pessoa entenda, né? Perfeito, é 100% importante. Na verdade, a gente só muda a forma de falar. Porque a estratégia, o objetivo é o mesmo. Assim, é onde eu quero chegar e o que eu tenho que fazer para isso, né? E aí serve até pro pessoal que tá aí assistindo a gente para refletir sobre isso, né? Você quando a reflexão. Você abrindo o seu negócio, você com o seu negócio atual, em que momento que você está hoje, né? Você precisa entender onde você está hoje. A gente fala muito disso. Se for uma pessoa que está começando do zero, não tem dinheiro para poder investir, por exemplo, em marketing, não tem dinheiro para investir em site, cara, vai ter que ser o equipe. Ele vai ter que se virar. Já fui muito. Né? Então, assim, ele vai ter que ou aprender no YouTube. No YouTube tem muito conteúdo. Muito. No Google você acha muito conteúdo ali. Leo às vezes conteúdos de extremamente densos, né? Às vezes conteúdos que são até maiores e melhores do que muitos cursos que vendem hoje na internet. Está lá disponível de graça. Mas você tem que investir. Tá fora de ordem. Tá fora ali do simples, né? Não vai ser um conteúdo fácil, né? Você vai ter que buscar um pouco aqui, um pouco ali, buscar referências de onde você vai tirar essas informações e buscar ali aprender aquelas informações que você precisa para executar. Isso. Com o básico você consegue fazer site. Com o básico você faz coloca sua marca no Google. Sim. Com o básico você cria o WhatsApp logo, Business. Com o básico você faz o logo. Com a inteligência artificial, que é um outro episódio, né, que a gente vai trabalhar aqui no OneCast, né? Trazer o Adelan Filho do Sabidamente aí. Isso. Fiquem preparados que em breve vocês vão ver. Que facilitou muito, mudou muito a forma, né, de gerar conteúdo, de atuar também, né, no meio empreendedor, e vale para todos os segmentos. Então, assim, todos esses pontos você consegue achar na internet. Às vezes você pega, por exemplo, o curso, tem plataformas de cursos baratos. Tá ali R$19,90, R$29,90. Eu, por exemplo, precisava fazer um anúncio em vídeo. Cara, sei editar vídeo? Não sei. Tenho dinheiro para poder pagar uma pessoa para poder editar? Não tenho. Não tem. Então, vou ter que aprender. Tem que aprender. Aí você entrava ali na internet, pesquisava cursos lá, você encontrava no Google ali primeiro cursos você pesquisava básicos. O programa, né? O editor de vídeo. Aí vinha lá o programa. Aí e eu fiz um curso de R$19,90 em um final de semana. Ficava a edição perfeita? Não. Não ficava. Estava lá. Se eu pagasse R$2.000 para a pessoa editar o vídeo, ficaria melhor? Com certeza. Ficaria. Mas assim, resolveu o meu problema? Resolveu. Momentaneamente, sim. Né? Eu sabia ali que para atingir o meu objetivo, por exemplo, para divulgar ali o meu negócio, para mais clientes, para divulgar a nossa metodologia para outros profissionais, eu precisava de anunciar. Sim. Então, a gente pode falar em outro episódio também sobre gestão de tráfego, sobre anúncios, sobre tipos, né, de canais diferentes de divulgação do negócio, né? Então, assim, nesse momento em específico eu precisava de aprender ali, e foi eu tive que aprender. E aí você foi buscando para realmente realizar,
Porque você sentiu a necessidade que o negócio não adiantava só ser uma baita ideia inovadora e sensacional. Isso, né? que eu precisava atingir pessoas. Erros também básicos ali, né? De saber a diferença de marketing e venda. Que muita gente começa um negócio, até fala assim, eu sei a diferença, sabe conceitualmente. Na hora que vai ver, também, às vezes. Na hora que você vai ver, que você vai executar mesmo, você percebe que a estratégia muitas vezes não deu certo porque você negligenciou uma das duas. Sim. Ou você não trabalhou bem a sua estratégia de venda, que a pessoa tá ali no mano a mano e você vender a ideia, né, de vender mesmo, de receber ali, receber o dinheiro, tá aqui a entrega. Perfeito. E o marketing, de fazer o cara sentar lá na sua frente. Para fazer ele te conhecer e chegar lá no seu espaço. Isso, e ter o interesse pela sua e marca. Se interessar, né? Exatamente. Então, assim, vem a questão do marketing, né, para o desenvolvimento da marca, né, e tudo mais. Então, são erros básicos ali que o empreendedor de primeira viagem às vezes comete, né? Isso. Falta de planejamento, né, que a gente tá falando. Geralmente é o primeiro não erro. Assumir também o ponto A, né, onde você está começando. Tem gente que acha que está começando sem nada, mas precisa mostrar que está começando com muito. Aí fala assim, vou comprar Investir milhões de seguidores. Aí fala assim, investe no lugar errado, sabe? Tipo, vai investindo em aparência. Isso. E não no básico. Na base. Às vezes você tá ali com 5 pessoas assistindo uma live no Instagram. Aí você fica até chateado. Pô, 100 mil seguidores, 5 assistindo e não vende. Eu conheço um pessoal assim. E às vezes você tem 2 pessoas assistindo lá e uma compra. Então, olha a métrica de vaidade que a gente chama, né? Você tem 50%, o indicador de vaidade ali. 50% de resultado com 2 pessoas. É muito melhor do que, sei lá, 0,001% de 1.000 pessoas. Exato. Então, você consegue construir as coisas do zero e dando passo por passo. E a experiência que eu aprendi muito da NutriCoach com relação ao coach nutricional também foi isso, de entender ali onde a gente está, a realidade, ter uma noção ali para onde você está indo, a direção é importante, Sim. mais até do que a velocidade, né? Se você corre muito rápido na direção errada, dá ruim. Né? Dá muito então ruim. Você tem que saber a direção, você tem que saber a direção que você está querendo ir e dividir isso em pequenos passos. Bem coach, né? De você dividir um objetivo de longo prazo em várias metas de pequenos prazos. Isso, né? Eu vou trazer até uma outra visão que eu consegui aprender ao longo da minha jornada, né? As pessoas acham que aquela ideia de missão, visão e valores é maior balela, né? Porque dentro do planejamento estratégico, a gente trabalha essa parte de, cara, quais são os valores da empresa? O que você quer passar para a sua equipe? O que você quer passar para o seu cliente, para as suas pessoas? Quais são os comportamentos que a sua empresa vai ter com os seus clientes, né? E as pessoas que trabalham nela, enfim. Esses são os valores. E a visão, daqui 5 anos, 10 anos, aí a maioria das pessoas fala assim, eu quero ser milionário. Tá, mas metrifica. Quanto? O que é ser milionário para você? Porque só ter dinheiro? 1 milhão, ter faturado 1 milhão? Isso? Então, não sei, às vezes porque não só dinheiro. Sua empresa pode dar super certo e, claro, que dependendo do nicho que a empresa está inserida, 1 milhão se fatura num mês. Então, você, teoricamente, já é milionário. Mas falta ali realmente enxergar onde eu quero... Na verdade, quem eu quero ser daqui tanto tempo. E eu falando como empresa, tá? Assim, quem eu quero ser? Empresa. Então, o CNPJ. Porque a pessoa jurídica também é uma pessoa. Ela só a diferença é que ela é jurídica, ela não é física. Né? Mas, e aí a gente traz isso e o empresário acha balela. Mas a visão é realmente aonde a empresa vai chegar daqui a determinado tempo. E aí a gente pega essa visão e reparte em grandes objetivos. Olha, ano 1 vai ser X, ano 2, Y, ano 3, Z, ano 4, enfim, grandes objetivos. E aí esses objetivos, ano 1, vamos trabalhar aqui, dividir em meta. Olha, para a gente chegar aqui nesse resultado X... É fazer o dever de casa, né? Dever de casa
bem detalhado. Bem detalhado, né? Porque, não, tá tudo na minha cabeça. Não, não tá, amigo. Você, empresário, que acha que tem tudo dentro da sua cabeça, você está muito enganado. Você pode ter bastante coisa, inclusive dúvida. Então, assim, a gente tenta tirar isso da cabeça do empresário até para não sobrecarregar a máquina, né? Porque, querendo ou não, o nosso cérebro é uma máquina. E aí a gente, quanto menos coisa a gente tiver rodando aqui dentro, melhor a performance, né? Total. Então, isso funciona com computador, isso funciona com carro, enfim, qualquer tipo de máquina. E aí a gente trabalhava essa fração, né? Esse fracionamento dessa visão. As empresas, Léo, eu te falo, as empresas que fizeram isso com carinho, eu te mostro os resultados. Elas chegaram onde elas pensavam que iam chegar. Porque tá escrito. E é a tal do, tá escrito, vai ser realizado. Não, não é bem por aí. Tá escrito para ser realizado. Para você enxergar, né? Isso. Eu tenho que fazer isso que está escrito ali. É o fazer acontecer mesmo. Então, eu vejo que o grande erro das pessoas que estão começando e acreditam muito na ideia, só na ideia por si só, o grande erro é justamente esse que você cometeu, né? De achar que só o modelo de negócios inovador e uma ideia sensacional era o suficiente para a sua empresa ser uma empresa, né, de renome a nível nacional. A intenção inicial, a gente tinha até uma certa visão, né, de trabalhar com franquias e tudo mais no meio do negócio. Acabou mudando ali para os cursos online, a gente acabou pivotando, né? Mas isso aí é fato. No meu início, eu cometi esse erro de não entender ali exatamente quais eram os passos. Muito porque eu não sabia quais eram os passos mesmo. O empreendedor nem sempre sabe, né? Às vezes ali a gente acha que está seguindo o caminho certo e nem sempre está. Exatamente. Né? Então, tanto que a nossa intenção, né, também de com a One, né, como parceiros aí da One, tá compartilhando experiências justamente para a gente entender com pessoas que estiveram no mesmo ponto que a gente está hoje. O que foi ali a mudança, né? É importante a gente estar conversando com pessoas do segmento, daí a importância, né, do episódio que a gente conversou sobre networking, né? Exato. Então, justamente por isso, de você entender que tem uma outra pessoa ali que pode, às vezes, destravar uma etapa que você está travado e que você pode dar um próximo passo que outra pessoa já conheceu. Isso, dá uma luz, né? Dá uma clareada naquela ideia e puxa um pouco pro chão a pessoa, porque a gente fala muito que o empreendedor de primeira viagem, ele tá romantizado com a ideia, né? Isso. E estar romantizado não quer dizer que a ideia é ruim, mas deixa passar muitas coisas que ele poderia estar ali mais estudando atento, né? E mais atento, justamente antes até de iniciar a ideia e criar um modelo de negócio, né? Assim, uma questão boba, né? Que muita gente comete, eu cometi lá. Que às vezes dentro do planejamento, quando o planejamento é bem feito, evita, né, de ter esses gaps. Mas eu olho para trás também com a perspectiva de que serviu de experiência e de que os próximos negócios, hoje com outros negócios, né, não cometi o mesmo erro. Mas, por exemplo, eu vou fazer a reforma do espaço. A reforma prevista ali em 2 meses e meio, 3 meses. Aí, durante esses 2 meses e meio, eu poderia estar investindo em marketing. Fazendo já o seu posicionamento online da marca. Exatamente. Fiz isso? Não fiz. Aí fiquei 2 meses e meio parado. Na hora que abriu a clínica, eu achei que estaria com fila na frente batendo das na pessoas, porta. Deixa eu ver. Que sensacional essa ideia. Tem horário para hoje. Então, assim, eu achei que poderia ser assim. Sim. A gente ficava no centro clínico, então tinha o fluxo de pessoas. Natural, né? E já tinha pessoas que conheciam a metodologia de coaching e gostavam, que realmente só de ver o nome falavam, cara, é isso que eu preciso. Então, nem precisava da nossa estratégia ali inicial, né? De conversar com a pessoa, de explicar a metodologia antes, né? Porque ela já tinha uma educação, né? A respeito da metodologia. Exatamente. A gente não precisava nem de... fizemos, né? Mas nem precisava ter feito.
ali a nossa consulta inicial gratuita que a gente tinha. Que depois a gente pode falar de vendas em outro episódio. É um dos pilares, né, que você entende também, né, dentro dos seus processos de consultoria, vendas é um dos pilares, né? Exatamente. Vamos fazer um episódio só para falar mais aprofundado deles, mas aí, ó, já fica a dica para vocês. Mas só de spoiler, são quantos? Spoiler. Marketing, administrativo, financeiro, vendas e pós-venda. Boa. São 5. 5 etapas aí que são extremamente importantes. E aí, a gente falando dos erros, né? De erros que eu cometi, que eu vejo hoje, né? Que eu cometi, já tem 2 pilares. Aí, ó. Né? Marketing, na verdade, não 2 erros, né? Mas marketing e vendas. Que eu falei, né? Que é um problema que na minha cabeça hoje é muito claro. Com muita gente que eu converso, a pessoa fala que também é muito claro, mas na hora que você vai ver ali se o básico bem feito está sendo realizado dentro da empresa dele nos 2 segmentos, não está. Então, serve de alerta para todo mundo, né? Você aí, fica a pergunta, você entende bem aí a diferença de marketing e venda? Você tem uma estratégia definida ali para marketing e para venda? Ou é uma estratégia só? Se for uma estratégia só, é igual RHDP, né? Quando a empresa é pequenininha, tanto faz, mistura a mesma coisa. Quando a empresa é grande, você fala, opa, peraí. Qual é a diferença? Tem diferença? Exatamente. Uai, isso aí existe? Você vai perceber que é diferente. E quando você separa e tem profissionais específicos em cada uma das áreas, cara, faz toda a diferença, né? Envolve todos os outros setores. São ali, né? processos diferentes, são pessoas diferentes, são trabalhos diferentes que são executados nos setores, né? Mas enfim, Léo, e aí hoje a NutriCode se tornou o quê? O espaço ainda existe, não existe? O espaço fechou pouco antes da pandemia. Nós decidimos, na verdade, um ano e meio antes da gente decidir fechar, né, a clínica, algumas pessoas, né, começaram a procurar a gente para poder aprender a metodologia. E aí começamos a ensinar pessoas aqui em Brasília e região, né? Vinha gente de Goiânia ali, do estado, para poder fazer o curso com a gente, né? Do estado de Goiás. Sim. E aí começamos a dar o curso aqui. Era uma mesa mais ou menos desse tamanho aqui. A gente dava o curso para 4, 5 pessoas por vez no final de semana. E aí começou uma semana por mês a gente fazia o curso. Aí depois 2 semanas no mês. Aí começou a ter muita procura. Aí começou a ter procura de fora. Engrenou, na verdade, então, não era nem o atendimento, né? Então, no final das contas, o negócio virou educacional. Isso, porque o nosso trabalho era educacional, com o paciente. E aí a metodologia começou a dar certo, as pessoas começaram a achar interessante esse trabalho de mudança gradual de hábitos. Já vinha ali uma vertente dentro da nutrição, com a nutrição comportamental, que é um pouco diferente do que... Um pouco não, é bem diferente do que a gente fazia, mas o objetivo era parecido. E as pessoas começaram a ter essa procura. O pessoal de fora começou a ligar pra gente e falar, olha, não tenho condições de ir para Brasília, você não tem online? Aí começou a questão do vídeo que eu falei, né? Tem a questão do online? Tem, né? O empreendedor que é empreendedor não fala que não tem, né? Exatamente. Tá em produção. Tá em produção. A gente tá aqui, ó, previsão de entregar aí daqui 1 mês e meio. Então a gente começou a captar, né, pessoas. Hoje a gente tem mais de 1.400 alunos no Brasil. Olha aí. Então começou a focar mais nesse sentido de divulgar, né, esse trabalho que a gente fez. Como não sou da área da nutrição, nem meu sócio a gente tem muito carinho pela empresa, pelo que a gente construiu. Até hoje a gente não vê no Brasil pessoas usando metodologia parecida com a nossa, a não ser os nossos alunos, né? Que a gente tem as ferramentas ali, a gente sempre recebe feedback do pessoal. Então, além do pessoal que foi nosso aluno, tem pouca coisa ainda no Brasil nesse segmento. Então, a gente começou a difundir a metodologia. Muito bom. Então, hoje tem pessoas de praticamente todos os estados, né, que tiveram acesso à nossa metodologia, que para muitos que não têm, por exemplo, a questão do conhecimento do inglês, né, para fazer o curso que a gente fez na Internacional, tem a possibilidade de acessar um curso com muitas virtudes, né, muitos aprendizados, muita prática, muitas ferramentas ali para poder aprender de forma online e de fácil acesso. Excelente. Então, nós fomos por esse caminho
e estamos difundindo o conteúdo de todo o aprendizado. E aí perdeu um pouco de sentido porque é diferente, é outro negócio. Isso. Era a mesma empresa, mas era um outro negócio. Perfeito. E aí tivemos que tomar a decisão de ou um ou outro, para poder fazer bem feito, né? Isso. E aí, na época, tomamos a decisão de fazer online o curso e decidimos fechar a clínica. E providência divina, na minha visão, e a gente teve essa decisão porque pouco menos de um ano depois, veio a pandemia, e se a gente tivesse aberto na pandemia, a gente estava fechado. Né? É difícil prever, mas o espaço físico realmente ia ficar muito subutilizado, né? E aí acaba que manter uma estrutura dessa parada, sem girar o que você realmente estava esperando, não faz sentido mesmo. Para nenhuma empresa. Aí fica mais uma dica, né? A ideia do OneCast é dar dicas, né? Você vai ouvir dicas do início ao fim do nosso podcast. E de todos os episódios. Todos os episódios. Que aí fica uma dica que é importante também, né? A gente tem que saber a hora de parar. A hora de mudar a direção. Né? Porque tem muita gente que se apaixona pelo negócio e vai, às vezes, tendo prejuízo com o negócio e não dá o braço a torcer para não falar que, tipo... Pois é, porque a gente tem 1 milhão de outros negócios. A gente olha para todo lugar que a gente olha, a gente vê o dinheiro fluindo. Você vai ali no restaurante, você vê o dinheiro fluindo, a maquininha. Aí você sai ali, pega o carro e vê o posto de gasolina, o dinheiro fluindo. Só de pegar o carro, você já gastou o dinheiro do combustível. Aí você fala assim, carro que você comprou na concessionária. Vou pedir um aplicativo, né? Vou pedir um aplicativo de viagem. E aí você vê o dinheiro fluindo. Então, existem outros negócios, né? Você não precisa ficar insistindo em algo que não está te trazendo o retorno. E o retorno em inúmeros aspectos, não só financeiro. Sim. Porque às vezes você não está com a mesma motivação, a mesma vontade de fazer aquele negócio evoluir, né? Da mesma forma como você estava no início. Perfeito. Então, assim, é importante que você coloque energia no negócio que você está querendo desenvolver. E ele precisa de verdade, né? Mesmo, né? 100% do tempo precisa da sua energia. Precisa, tá. Ali para que ele evolua, né? Exato. E para que continue evoluindo. Senão, à medida que você vai diminuindo essa energia, o seu negócio vai perdendo em alguns pontos. Principalmente o negócio iniciante, né? Estágio inicial ali. O empreendedor 00, que nunca empreendeu, né? Então, assim... Ele precisa dele, né? Ali no início. Isso. Óbvio, você pode construir o seu negócio, estratégias para que não dependa de você. Mas vai depender de alguém. Sim, alguém tem que, ter supervisão, tem que ter gestão. Ele não vai ficar sem gestão. Ele não vai sobreviver sem gestão. Tem que ter gestão e, assim, inclusive até trazendo aí todo um apanhado geral para a gente já ir finalizando o nosso episódio, a importância de você se relacionar com outros empresários, né? Então, a ideia da One, de ser um hub de conexões empresariais, é justamente trabalhar esse comportamento mais pé no chão, né? Não deixar, por meio de histórias que as pessoas vão compartilhar como empresários, suas vivências práticas, enfim. Principalmente o empreendedor iniciante que está ali apaixonado pela ideia dele, pela marca dele, ele vai olhar e muitas pessoas, né, vão, entre aspas, falar mal do negócio dela, no intuito de querer ajudar. Assim, não que seja falando mal, mas é porque as pessoas que têm experiência, claro que você também, né, fica mais a última dica é cuidado com quem você escuta, né? Dicas são para pessoas que realmente tiveram uma experiência e um resultado, né? Você não vai querer uma dica, né, de uma pessoa que nunca viveu, né? Você, quero abrir um negócio, vou pedir uma dica para uma pessoa que é, por exemplo, servidora pública. Ela pode ser um excelente analista, né, enfim, de teórico, negócio. Um excelente teórico. Mas a chance dessa pessoa ser muito teórica é muito grande. E a teoria é romântica, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então, a ideia da One é justamente quebrar esse romantismo empreendedor, mostrar aqui, né, tanto cases de sucesso, mas também os cases de aprendizados, né? Não foi um fracasso, foi um aprendizado muito caro que você teve.
dentro da sua jornada empreendedora, não é verdade? Não, mas que traz frutos até hoje, né? Sim. Então, assim, faz parte, poderia também ter tido um outro caminho, né? Um outro resultado. E faz parte da vivência do empreendedor. Nem sempre o primeiro negócio vai dar certo. Pode ser que dê, mas pode ser que não dê também. Isso. E em determinado momento, eu não entendo assim como, deu errado, não atingiu a expectativa que eu tinha. Não, em determinado momento eu precisei tomar uma decisão e eu fiz essa escolha de mudar o caminho. Pronto. Né? E, inclusive foi de um compartilhamento, né, de experiências com uma pessoa que eu conheci também a partir do network. Que ela falou, por exemplo, eu tinha lá um negócio que eu gastava X e retornava 2X. Aí eu tinha um outro segmento que eu investia X e retornava 5X. Por que eu não tomo a decisão de mudar? Eu tomei uma decisão completamente consciente, né, de investir mais em outros segmentos e tudo bem com relação a Exato. isso. A gente não é feio. As pessoas não precisam ter vergonha de falar que mudou, né, o caminho, mudou a direção. Rapaz, assim, faz parte. Ao longo dos nossos podcasts, eu vou falar os vários modelos de negócios aí que eu já vivi e, assim, tenho certeza que já fui, às vezes até sou motivo de chacota aí pra muita gente. Sempre tem aqueles parentes lá que fica de sacanagem, né? De zoeira. O que você faz agora? O que você é agora? Enfim, eu tô literalmente, velho, pouco me importando pra essa galera, entendeu? Então, assim, o empreendedor ele tem que entender que o que vale é o que ele quer. Exatamente. Os resultados que importam é o que ele está buscando. Não é o que os outros estão esperando dele. Até porque empreendimentos demora, né, a ter um resultado. E a resiliência, ela é uma virtude aí que o empreendedor tem que ter, que ela realmente é fundamental para o negócio dar certo. Porque são muitos altos e baixos, é muito balde de água fria, é muita porta na cara que a gente toma. E a gente, é bom falar, né? A gente sendo transparente com o nosso ouvinte e o nosso seguidor aí que está assistindo, né? A nossa intenção é falar disso. Isso. Né? O empreendedorismo real é isso. Esse. É a pessoa que abre o negócio, que tem dificuldade em um determinado segmento, que às vezes não tem nenhuma aptidão para venda e vai ter que vender ou vai ter que aprender a delegar isso para alguém, também, né? São os erros e acertos, em alguns casos, muito mais erros do que acertos. Em muitos casos. E fala justamente disso, né? Do dia a dia, que a motivação. Vai ter dia que você vai estar animado com o negócio. Aí, às vezes, passa um período ali, 6 horas, 12 horas, esse cara... Já dá aquela embolada já bate no estômago. Será que é o caminho certo? Não vai dar certo. Aí, no outro dia, você acorda. Não, vai dar certo. Eu vou fazer acontecer. Então, é esses altos e baixos que todo empreendedor passa. Se ele está iniciando agora, fala assim, cara, eu não passei por isso. Não é desejando que passe por... Não, é avisando que vai passar. Isso vai acontecer. Você vai passar por momentos de altos e baixos ali. E aí você vai ter que ter a resiliência, aí que vem, né, a característica, né, uma das que mais definem, né, de você saber se adaptar às dificuldades ali. Então, você tendo resiliência, tendo persistência, os seus negócios vão evoluindo. Pode ser que você fale assim, mas já evoluiu, você é super bem sucedido financeiramente? Não é essa a pergunta, você está evoluindo em termos de maturidade? Em termos de pessoa, Isso. Em termos de negócio. Você está melhor do que quando você começou? Acredito que são essas reflexões que o empreendedor tem que fazer, né? Quais os aprendizados que você já teve até aqui? E em um mês a gente tem aprendizado pra caramba, a gente sabe, a gente acelera um monte de negócio aí hoje e a gente sabe que em só 2 ocorreu meses... por conta da experiência. Exatamente. Alguns pontos só aconteceram na minha vida porque eu como engenheiro tive experiência como professor. Nada a ver, cara. Eu dei aula, não tem nada a ver a princípio com engenharia, mas na hora que eu preciso apresentar uma ideia, que eu preciso ensinar alguma coisa para o meu colaborador, que eu preciso explicar alguma coisa para o meu cliente, eu tenho um pouco mais de aptidão. Por quê? Porque eu tive aquela experiência, nada a ver, aquela experiência fora ali, né, ali do, vamos dizer assim, da profissão, da formação, né? E a gente pode até falar, fica mais uma sugestão aí de episódio, a gente falar de formações aleatórias que ajudam a gente, né? Muito bom. E aí, é justamente nesse caminho, né? A gente ir adaptando e aí chega um momento que você tem maturidade
e monta um negócio que realmente vira, né? Aí, Que você tem ali a sua estabilidade que você deseja. Existem a estabilidade é uma questão de perspectiva ali, né? Isso. Mas você atinge a estabilidade que você queria. Então, Tem a liberdade veio que a você maturidade tem. que às vezes você atinge depois de, sei lá, 5, 10 anos, e o cara que tava, em 2, 3 anos bombou. Do nada aquele cara vai lá, não tinha maturidade, e ele vai lá e cai de uma vez. Às vezes fica pior do que quando começou. Exatamente. A maturidade vai muito por esse sentido. É que eu valorizo hoje muito mais até mesmo do que, vamos dizer assim, rios de dinheiro, sucesso financeiro. Obviamente que dinheiro é importante, é bacana. Uma ferramenta mas essencial. Tudo que eu vivi até hoje no meu empreendedor vem nessa direção. Que eu estou no caminho certo, né? Às vezes nem sempre o caminho melhor, né? É uma reta dentro do empreendedorismo. Às vezes você vai dando umas desviadas. Acho que na vida nunca vai ser uma reta, né? Nunca vai ser uma reta ali. E aí a gente vai chegando, dando passos, né? Nessa direção. Excelente. Eu acho que era a mensagem, né? Que a gente queria passar com essa questão da nossa experiência, com essa questão do planejamento, né? Isso. De você... planejamento nada mais é do que você ali... olhar para frente, ver onde você quer chegar, dividir em pequenas etapas e ir vivendo, ir conquistando, né, cada passo. Perfeito. Poxa, Léo, muito obrigado. Foi excelente. A gente espero que tenhamos contribuído aí com bastante conteúdo, né, para as pessoas que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. E eu desejo que todos vocês tenham muito sucesso e cheguem aonde vocês querem chegar. E não deixe de seguir a gente aí no nosso podcast, que teremos sempre OneCast. O nosso OneCast, que é o podcast da One Business Hub. Se inscreva no nosso canal, siga lá nossas redes sociais e seja bem-vindo. Seja bem-vindo. E vamos compartilhando experiências, né? A ideia do nosso grupo é esse, né? Justamente. Que a gente possa contribuir um com o outro, né? Com as experiências que cada um teve e com o objetivo de estar todo mundo crescendo e se desenvolvendo. Então você é super bem-vindo, você que está aí ouvindo, né, ou assistindo a gente. Se quiser mandar mensagem, tirar dúvidas, deixar nos comentários, manda dúvida, quer mandar no direct lá do nosso Instagram e tudo, pode mandar, que a gente vai estar sempre à disposição aí para responder e ajudar no que puder. Desejamos sucesso para todos vocês aí. Um forte abraço, pessoal. Valeu, até o próximo episódio. Até mais.